Viajando com os sussurros no vento, estão os ecos de uma verdade que quase ficou sem ser dita. Aqueles que foram corajosos o suficiente para falar, porém, tiveram que pagar um preço alto, um preço caro, solitário e trágico. Número 5. Em 1921, Mauro de Mauro, o futuro vice-comissário de polícia, nasceu na Itália. De 1943 a 44, ele atuou como comissário e mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, mudou-se para Palermo e iniciou uma nova carreira. Foi lá que ele dedicou sua vida ao jornalismo. Mauro mostraria o quanto era um repórter excepcional e, por isso, trabalharia para vários jornais. Eventualmente, ele chegaria ao La Hora, histórico jornal de esquerda famoso por reportagens sobre o movimento antimáfia. Seria esse trabalho que colocaria Mauro em apuros e mais tarde serviria de base para seu desaparecimento misterioso. Ao começar seu trabalho no La Hora, o jornalista investigativo faria uma mudança inesperada. Apesar de seu passado controverso de apoio ao regime fascista de Mussolini e à República Social Italiana, ele tornou-se um ativista contra tudo isso. Ao iniciar sua carreira em um jornal de orientação comunista, Mauro se tornaria parte de uma equipe investigativa que não apenas exporia corrupção e política, mas também teria envolvimento com a máfia siciliana. Esse trabalho vinha com seus perigos inerentes. Exigia que os jornalistas investigassem assuntos polêmicos que muitos prefeririam deixar enterrados no submundo das cidades. Os jornalistas não tinham proteção das autoridades e suas identidades eram sempre expostas, tornando-os grandes alvos. Mauro acabou se tornando um desses alvos. Ele fazia reportagens sobre atividades relacionadas à máfia e o tráfico de entorpecentes. Era óbvio que ele acabaria chamando a atenção da quadrilha, e ele também não se ajudava muito. Quando ele divulgou um mapa detalhado da máfia, corroborado pelo delator Tommaso Buscetta. Essas reportagens focavam na corrupção local, máfia siciliana e tráfico de entorpecentes, tornando-o um alvo principal para aqueles que queriam que ele ficasse em silêncio. Apesar desses riscos, Mauro continuaria seu trabalho e chegou a ganhar o prestigioso Prêmio Premiolino por suas investigações. Em 1970, porém, seu trabalho chegaria a uma parada brusca. Seu destino foi selado assim que começou a investigar a misteriosa morte do presidente da estatal italiana de petróleo Ente Nazionale Idrocarburi. O presidente era Enrico Mattei, que em 1962 teve um fim trágico em um acidente de avião ocorrido sob circunstâncias suspeitas. Mauro ficaria convencido de que a aeronave havia sido sabotada e sugeriu que a máfia, sem dúvida, tinha algo a ver com isso. Não demorou muito para que sua investigação começasse a ganhar força nos meses que antecederam o dia 16 de setembro. Foi apenas alguns dias antes que ele fez um anúncio empolgante aos seus colegas na La Hora. "Eu tenho um furo que vai abalar a Itália", foi o que ele afirmou. Seria algumas noites depois, quando Mauro estava em caminho de casa pela Del Magnoli, que sua filha Franca testemunharia algo aterrorizante. Ela viu quando seu pai, de repente, ficou cercado de homens desconhecidos. Eles entraram na BMW dele e saíram. O carro logo seria localizado, mas não havia sinais de Mauro em lugar nenhum, nem qualquer indicação que levasse ao seu paradeiro. O jornalista havia desaparecido e estava claro que ele havia sido sequestrado, possivelmente por causa de seu trabalho investigativo e das informações revolucionárias que ele havia descoberto. A polícia passou a acreditar que a máfia tirou sua vida. Mas o esforço para localizar o corpo acabaria levando a esse mistério duradouro, porque ele nunca foi encontrado. Com o tempo, surgiram mais teorias ligando o sumiço de Mauro à sua investigação de Mattei, ou a máfia, até sugerindo que tudo foi um golpe de direita fracassado. Enquanto as autoridades investigavam essas sugestões, frequentemente eram impedidas por obstruções, o que levou a acusações de que certos indivíduos dentro da força policial italiana e dos serviços de circuito tiveram participação em dificultar os esforços. Em 1994, o delator Buscetta sugeriu que Mauro pode ter sido vítima da máfia após descobrir a verdade sobre a morte de Mattei.
Mas outros depoimentos também sugerem que o jornalista havia descoberto os planos do golpe e que seu conhecimento dessas informações o tornou uma ameaça para as facções, incluindo figuras da máfia, assim como os neofascistas. Uma investigação posterior indicou que o desaparecimento de Mauro, supostamente resultando em sua morte, foi causado por seu conhecimento de uma conspiração. A máfia, sugeriu o promotor, queria impedir Mauro de expor a conspiração entre os neofascistas gays e supostos espiões que estavam tentando realizar o golpe. Em 2001, uma investigação judicial reabriu o caso, que só 5 anos depois passou a ser tratado como homicídio, levando a um julgamento no qual o chefe da máfia, Salvatore Riina, se tornaria o principal réu. Foi sugerido que o jornalista investigativo havia sofrido nas mãos vingativas da máfia, mas sem um corpo ou evidências físicas concretas, seu caso permanece, em última análise, um mistério. As evidências neste caso são todas circunstanciais e baseadas apenas em boatos. A verdade sobre o desaparecimento do jornalista continua incerta e envolta em mistério. Número 4. Rudolf Diesel, filho de alemães, nasceu em março de 1858 em Paris e se tornou uma das figuras mais importantes da história. Seria esse indivíduo que, como engenheiro térmico, inventaria o motor de combustão interna que levaria o seu próprio nome? Além de ser o inventor do motor diesel, ele também era descrito como um distinto conhecedor das artes. Ele também era linguista e teórico social. Rudolf era inegavelmente distinto. Ele dedicava grande parte do seu tempo ao desenvolvimento do seu motor e também experimentava o uso de amônia e um motor de expansão. Em 1890, ele deixou Paris e foi para Berlim, onde conseguiu um novo cargo na Lindafer. 2 anos depois, ele conseguiu a patente do motor e, no ano seguinte, publicou sua descrição em teoria e construção de um motor térmico racional. Rudolf depois criou vários modelos de sucesso, culminando em 1897 com um motor de compressão de 4 tempos, cilindro único vertical e 25 cavalos. Sua alta eficiência, natureza simples e design direto permitiram que a invenção se tornasse um sucesso comercial imediato. As taxas de royalties garantiriam grande riqueza ao inventor. Sua criação começou queimando qualquer combustível, mas depois funcionou principalmente com óleo vegetal ou de amendoim, sem precisar de sistema de ignição. De acordo com pesquisadores, incluindo os próprios esforços de Rudolf, as outras máquinas a vapor da época usavam uma quantidade considerável de energia do combustível. Ele argumentava que esses sistemas usavam mais de 90%, desperdiçando uma quantidade considerável de energia. Enquanto a invenção dele tinha 75% de eficiência, significativamente melhor do que as outras da época, em 1912 havia aproximadamente 70 mil motores a diesel em funcionamento no mundo todo, operando em fábricas e geradores de energia. Depois, o motor a diesel revolucionou a indústria ferroviária e, após a Segunda Guerra Mundial, também transformou os setores de caminhões e ônibus, permitindo transportar cargas mais pesadas de forma mais econômica. Percebendo a magnitude de sua invenção, Rudolf faria um negócio muito arriscado. Pelo menos, ele quase fez. Era setembro de 1913, quando ele começou a seguir em direção à Inglaterra, levando seu motor de combustão e a caminho de se encontrar com a Marinha Britânica. O motivo de Rudolf fazer isso era basicamente vender sua criação para os britânicos, permitindo que eles instalassem seu motor sistematizado em seus submarinos. A Alemanha vira a invenção como forma de obter vantagem. Permitir que isso caísse nas mãos dos inimigos era claramente arriscado. Rudolf era dono de sua invenção e podia fazer o que quisesse com ela. Mas seu governo pode não ter aprovado sua decisão, segundo teorias sobre seu desaparecimento. Foi no dia 29 de setembro que o inventor embarcou no Dresden, um navio a vapor que partiu da Bélgica e seguiu lentamente para Harwich, na Inglaterra. Ele socializava com colegas à noite e ia para a Jacabine por volta das 22h. Essa seria a última vez que alguém veria Rudolf vivo.
Na manhã seguinte, sua cabine seria encontrada estranhamente vazia, com a cama intacta. Na mesa de cabeceira estavam seu relógio e chapéu, arrumados como se ele fosse dormir. A cama arrumada, porém, sugeria que ele nunca chegou a se deitar naquela noite, mas foi interrompido por uma força desconhecida ou invisível. Apesar de uma busca imediata, Rudolf não foi localizado. A única coisa deixada para trás foi seu casaco, cuidadosamente dobrado sobre o corrimão. 10 dias depois, o mistério do Dr. Rudolf Diesel aumentou. Um barco de pesca holandês encontrou um cadáver no Mar do Norte. Já estava em estado de decomposição a ponto de ser irreconhecível. Os restos mortais foram arrastados para a costa e a polícia investigou o caso. Com a pessoa, acharam itens pessoais como porta-comprimidos, carteira e identidade. Mas o indivíduo irreconhecível seria devolvido ao mar. Havia mau tempo a caminho e o estado de decomposição deixou os restos irrecuperáveis. Depois, os itens foram identificados como de Rudolf, mas isso só aumentou as dúvidas se o corpo era mesmo dele. O casaco dele ficou a bordo, onde esses itens deveriam estar. Em vez disso, eles foram colocados nos bolsos da calça dele com a intenção de serem encontrados. Alguns teorizavam que os detalhes sugeriam que ele pode ter sido sequestrado e que a morte foi encenada. Talvez os britânicos tenham o procurado e outros o forçado a revelar detalhes cruciais de suas invenções. Ou ele foi de boa vontade, esperando escapar da ira de seu governo. Número 3. A ideia de que o ativismo é uma atividade perigosa é um tema que não é discutido com frequência. O termo defensor dos direitos humanos é usado para descrever tanto indivíduos quanto grupos inteiros. Essas pessoas defendem juntos a proteção dos direitos humanos. Essas manifestações, por mais pacíficas que sejam, muitas vezes trazem riscos ocultos que formam uma teia complexa de perigo. O movimento enfrenta não só preocupações com segurança física, mas também riscos criminais e legais. Ao longo dos anos, muitos ativistas sofreram prisão e multas por diversas violações. Eles também lidaram com desafios econômicos, impactos mentais e violações de privacidade. Entre defensores dos direitos humanos, preocupa a existência de uma punição chocante e secreta, comandada com força inesperada. Essa consequência é conhecida como desaparecimentos forçados, o sequestro secreto ou prisão de um indivíduo. Os sequestradores costumam ser das forças do governo ou de grupos apoiados pelo Estado. Eles tiram suas vítimas do olhar atento do público, colocando-as fora da proteção da lei, tornando-as vulneráveis a situações indesejadas. Desde violações gerais até tortura e, de forma angustiante, morte. Há diversos defensores dos direitos humanos, como jornalistas, líderes comunitários, defensores ambientais, ativistas indígenas e pelo direito à moradia. Alcedo Mora Marques, líder político venezuelano, pode ser considerado um ativista social, o que o levou a um destino desconhecido. Alcedo há muito tempo luta por mudanças, dedicando grande parte de sua carreira política à defesa da equidade e da justiça social. O líder passou a integrar as organizações Partido Revolucionário Venezuelano, Forças Armadas de Libertação Nacional, Raptura e Tercer Caminho. Ele ingressou na Juventude Comunista e liderou a Liga Socialista. Desde cedo, Alcedo teria seus próprios direitos violados. Sua posição política levou à sua detenção por 6 meses pela Direção-Geral de Inteligência Setorial e Serviços de Prevenção, também conhecida como Direção-Geral de Inteligência Setorial e Serviços de Prevenção. Durante sua detenção, o ativista foi submetido a torturas severas, ficando sem dentes. Isso não bastou para afastar o homem de sua posição, e sua militância continuou. A história de Alcedo começou em 2013, quando ele expôs e condenou outro ato contra os direitos humanos, a rede de contrabando de gasolina e diesel. Em agosto daquele ano, ele trabalhava como secretário-geral de governança no governo do estado de Mérida. Ele começou a divulgar suas opiniões nas redes sociais, criticando o governo e expondo uma suposta rede de contrabando de gasolina que envolvia funcionários da Petróleos de Venezuela.
O contrabando de gasolina refere-se ao comércio ilícito de gasolina subsidiada da Venezuela para qualquer país vizinho, com foco principalmente no Brasil e na Colômbia. O comércio ilegal é lucrativo devido aos altos preços dos combustíveis, que eram significativamente mais altos em outros países. O contrabando acabaria levando ao colapso da indústria do petróleo como resultado da escassez de combustível. Alcedo denunciava ativamente esse comércio ilegal, acusando altos funcionários de explorarem o combustível da Venezuela. E como resultado, os direitos dos civis. 2 anos após sua busca por justiça em relação a essa denúncia, parece que o governo finalmente se cansou. Em 27 de fevereiro de 2015, o ativista saiu de casa para trabalhar cedo. Essa seria a última vez que alguém o veria com vida. Pouco depois, familiares receberam uma mensagem informando que agentes da inteligência militar o detiveram, sugerindo que isso foi resultado das investigações sobre o contrabando de gás, mais especificamente da investigação dele sobre o posto de gasolina da Petróleos de Venezuela. Nos anos seguintes, vários dos irmãos e amigos dele também desapareceriam misteriosamente. Os serviços de inteligência bolivarianos sequestraram Jesus Prado. O outro irmão dele, Elisígia Prado, enfrentou uma provação semelhante, assim como vários dos amigos dele. Não foram divulgados muitos detalhes sobre nenhum desses desaparecimentos abruptos. Tudo o que se sabia era que ele havia desaparecido e continuava assim há uma década. Poucos dias após o desaparecimento de Alcedo, em 5 de março, seus filhos vieram a público e registraram uma queixa de desaparecimento forçado. Eles apresentaram o caso ao Corpo de Investigações Científicas e Criminais de Mérida. Dias depois, a queixa seria formalizada no Ministério Público. Aqui, eles entrariam com um pedido de habeas corpus, um procedimento legal que contestaria a detenção do pai deles. O habeas corpus funcionaria como uma ordem judicial que exige que o responsável traga o indivíduo ao tribunal e justifique sua prisão. O juiz considerou que este era um caso de desaparecimento forçado e passou a investigar. A investigação seguiria até o fim de junho, um atraso que trouxe resultados ineficazes. O caso, com os filhos de Alcedo à frente, seria encaminhado ao Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, mas, ainda assim, os esforços foram infrutíferos. 10 anos se passaram desde então e a família de Alcedo recebeu muito pouca resposta das autoridades. Eles foram deixados no escuro quanto ao paradeiro do ativista e até mesmo sobre o seu destino. Os responsáveis pelo sumiço de Alcedo seguem livres entre eles, como se nada tivesse ocorrido. Vários suspeitos foram apontados neste caso, incluindo o ex-governador Alex Ramírez e Luiz Martínez Rico. A família acredita que esses homens devem ser responsabilizados pelo mistério em torno do ativista que denunciou a corrupção. Mas, em vez disso, essas entidades estariam sendo protegidas por uma doutrina corporativa militar, deixando o desaparecimento de Alcedo sem solução e perguntas sem resposta. Número 2. DeWitt Isaac, a voz duradoura da liberdade e dos direitos humanos, seria outro indivíduo cujas liberdades civis foram violadas. O dramaturgo, jornalista e escritor nasceu em Asmara, mas fugiu da região durante o conflito de 1985 entre a Frente de Libertação do Povo da Eritreia e o exército etíope. Em 1992, obteve cidadania sueca, mas nunca esqueceu suas origens. Sua identidade cultural permaneceu uma parte integral dele. DeWitt repetia um mantra para si mesmo: não esqueça seu idioma, seu país, suas raízes, um ditado que acabaria levando-o de volta para casa. Quando o caos diminuiu, a Eritreia conquistou sua independência. O aspirante a jornalista voltou e o que se seguiu foi a materialização de suas paixões. Em Asmara, DeWitt se apaixonou pelo teatro, participando de um grupo de acrobacias e do teatro infantil Chivits. Seu nome se tornaria conhecido após o lançamento de Os 30.000 Um Conto, que foi sensacionalizado no rádio.
Foi então que ele começou uma carreira no jornalismo, após a promulgação de uma nova lei que permitia que a mídia impressa fosse de propriedade privada. DeWitt retornou e fundou o SETIT, primeiro jornal independente do país, tornando-se coproprietário após começar como colaborador. Seus artigos e reportagens, porém, não lhe garantiriam apoio do governo. Seus escritos revelavam uma questão urgente e crescente que parecia implacável. DeWitt, entre outras figuras notáveis, começou a se manifestar, e essas profissões estavam repletas de críticas. O ativista ganhava destaque ao denunciar práticas injustas, desleais e autoritárias do governo. O público passou a focar em suas condições de vida no país e como estavam longe do ideal. DeWitt estava defendendo os direitos humanos e apontava as violações que vinham ocorrendo contra eles. Ele também questionou a falta de liberdade política e criticou a repressão do governo às vozes dissidentes. Ele e seu grupo de jornalistas exigiram que o governo cumprisse as promessas de democracia, cobrando que o presidente realizasse as primeiras eleições gerais do país, e defenderam a implementação da Constituição conforme proposto. Após a conquista da independência da Eritreia, eles também desafiaram diretamente a direção autoritária que o país estava tomando e responsabilizaram o governo por suas indiscrições. A exposição foi um constrangimento para os líderes da Eritreia, que perceberam uma mudança nos civis, que também começaram a defender sua própria liberdade. Como resultado, a reação às críticas de DeWitt não foi nada leve. O governo lançou uma das maiores e mais brutais repressões do país. Vários jornalistas seriam presos, junto com o G15, um grupo de altos funcionários do governo que escreveram e assinaram cartas críticas exigindo que eleições fossem realizadas. Foi em setembro de 2001 que, em meio à repressão, DeWitt foi algemado e levado para longe dos olhos do público. Nos anos seguintes, ele continuou preso, enquanto o público questionava sua segurança e se ainda estava vivo. Após o desaparecimento forçado e a repressão brutal, vários veículos de mídia independentes seriam fechados à força. Isso incluiu o SETIT, que segue fechado definitivamente. Em 2005, a confirmação veio quando DeWitt foi libertado da prisão e pôde receber cuidados médicos. Só 2 dias depois, ele foi preso de novo e nunca mais visto. Desde 2005, ele foi proibido de ver família, amigos, colegas e seu advogado, violando direitos humanos. DeWitt foi isolado do mundo exterior, nunca foi ao tribunal, não houve acusações formais, nem devido processo. Mesmo assim, ele segue preso, supostamente. As perguntas sobre seu paradeiro continuaram a circular 2 décadas depois, sem que surgissem soluções claras. Número 1. Onde está Praga? Ekneli Goda. Essa pergunta permanece sem resposta há 15 anos. Ele nasceu no Sri Lanka, onde seguiria várias carreiras de sucesso. Pragweth trabalhou como cartunista, analista político e jornalista. Seu último campo de trabalho, novamente, apresentava perigo inerente. O Sri Lanka, aparentemente, não era mais seguro que a Eritreia. Quando se tratava da comunidade jornalística, Pragweth escrevia para o site de notícias Langa e-News. E em seu tempo livre, parecia que ele estava investigando algo que o governo do Sri Lanka preferia manter em segredo. Segundo um editor de notícias que depois fugiu para os Estados Unidos, Pragweth investigava o uso de armas químicas pelo governo nos estágios finais da guerra. O evento ao qual ele se referia era a brutal guerra civil que começou nos anos 80 e terminou em 2009, que devastou a ilha. O conflito surgiu da tensão étnica entre o povo tâmil e os singaleses. Mas isso era apenas uma questão superficial. As causas profundas eram muito mais antigas e estavam enraizadas na história colonial do Sri Lanka. Pragweth fez uma acusação importante ao iniciar sua investigação no governo, tornando-se alvo para ser silenciado. Um suposto telegrama diplomático dos Estados Unidos da América vazou essa alegação. Tanto o Comitê Internacional da Cruz Vermelha quanto o Alto Comissário da Índia sugeriram que suas equipes médicas haviam tratado os feridos durante a guerra. Também não acharam evidências do uso de armas químicas ou fósforo, foco da investigação do jornalista.
Só isso, porém, não poderia refutar a teoria de que armas químicas estavam sendo usadas na última fase da guerra. Se o governo tem certeza de que nada ocorreu, por que precisaram se livrar de Praguitz? Em 2008, ele escreveu um artigo informativo sugerindo aos diplomatas que o governo do Sri Lanka estava usando armas de natureza química contra o povo do norte. Essa parecia ser a conclusão dos seus esforços investigativos, o que não seria bem recebido. A princípio, o governo simplesmente negou as acusações. Mas em agosto de 2009, Praguitz enfrentaria as consequências assustadoras de suas alegações. Naquele ano, um grupo parou ao lado dele em uma van branca, veículo conhecido por ser usado por forças de segurança e agências de inteligência do Sri Lanka. O jornalista foi detido e levado embora. Seus sequestradores supostamente o amarraram a um poste sob o calor intenso de uma luz forte. Eles o interrogaram de forma torturante e negaram seus medicamentos para diabetes e coração. Mais tarde ele seria libertado, mas logo perderia a liberdade. Meses depois, em 24 de janeiro de 2010, apenas 2 dias antes das eleições, o homem de 50 anos desapareceria. Ele foi visto pela família e colegas nos subúrbios de Colombo pela última vez. Após sofrer assédio e ameaças das forças sombrias que tentavam localizá-lo. Ele recebia ligações anônimas e era vigiado por meses antes do segundo desaparecimento. Desta vez, porém, Praguitz não voltaria. A família, na esperança de conseguir algum tipo de ajuda, registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida na polícia, mas eles se recusaram a aceitar. Em fevereiro, porém, um pedido de habeas corpus foi apresentado enquanto a família buscava uma ordem judicial para que o jornalista comparecesse ao tribunal. Eles novamente enfrentaram resistência. As autoridades policiais solicitaram adiamento após adiamento e, eventualmente, o caso acabou sumindo dos holofotes. Praguitz seguia desaparecido em circunstâncias misteriosas, deixando sua família em dúvida se ele ainda vivia. Em 2011, o ex-procurador-geral disse ao Comitê da Organização das Nações Unidas contra a Tortura, em Genebra, que o jornalista vivia bem no exterior, mas a afirmação foi recebida com ceticismo. Em 2015, a eleição transferiu a investigação sobre Praguitz ao Departamento de Investigação Criminal. Logo surgiu a teoria de que o jornalista foi sequestrado pela inteligência militar e possivelmente executado sem julgamento. Depois, 2 oficiais depuseram no tribunal, dizendo ter visto Praguitz em um acampamento do exército pouco após seu desaparecimento. Detetives do Corpo de Investigação e Disciplina investigariam a alegação, mas os militares se negaram a fornecer informações pessoais, como posse de celulares, movimentação de veículos e registros de licença. Essas informações podem ser essenciais para investigar e buscar respostas sobre o desaparecimento de Praguitz. Nos anos seguintes, várias pessoas seriam presas em relação ao desaparecimento do jornalista, mas todas foram liberadas. Os julgamentos e as investigações enfrentaram muitos obstáculos. Os juízes continuavam mudando, as audiências eram adiadas e os depoimentos das testemunhas eram alterados. Um oficial do Corpo de Investigação e Disciplina, que liderava a investigação sobre o desaparecimento do jornalista, fugiu do país após supostas ameaças de morte. O diretor do Corpo de Investigação e Disciplina também foi preso, depois liberado e, posteriormente, aposentou-se do serviço, deixando Praguitz nas mãos do destino. Em 2019, porém, iniciou-se o julgamento de 7 suspeitos pelo desaparecimento. Mas, desde então, não houve muito progresso, levando à recomendação de absolvição para todos os suspeitos. Desde o desaparecimento de Praguitz, a família dele tem enfrentado assédio contínuo e ameaças enquanto continuam a busca. A luta por respostas tem sido infrutífera. O jornalista segue desaparecido e a justiça ainda não foi feita. Ele tentou trazer à tona o tema sombrio da guerra química, apenas para ser silenciado, instilando um sentimento de medo em qualquer um que ouse se manifestar contra as ações do governo. O desaparecimento serviu desde então como um lembrete de quem está no comando e até onde eles vão para permanecer assim.
mesmo que isso signifique impor desaparecimentos e executar seus próprios cidadãos abusando de suas posições de poder. Obrigado por assistirem! Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.